mais o preço, porque eu não tenho ainda domínio para perceber o valor de determinadas características técnicas do produto, né? Com o tempo, então, isso muda. Ou seja, a questão de valor, ela é muito complexa, mas é muito complexa mesmo. Eu considero essa questão como a essência do negócio da empresa. Quer dizer, toda a competência de negócio da empresa, ela, para mim, ela se sintetiza, ela se agrega nessa questão do valor para o cliente, exatamente porque é o fator decisivo para o sucesso ou não de um negócio, né? Mas então, aí eu fiz essa pergunta para ela, então ela respondeu que realmente é muito difícil por causa de todas essas coisas que eu estou dizendo. Mas ela disse assim, mas eu tenho um princípio que é muito importante. E esse princípio é: dê muita atenção para aquilo que impacta emocionalmente o seu cliente. Ou seja, o impacto emocional, ele tende a supervalorizar a variável impactante, né? Nós podemos, como consumidor pessoa física, por exemplo, ver casos assim de um mau atendimento numa loja. A gente vai num dia numa loja e aquela pessoa nos atende de uma forma não muito adequada. A nossa tendência é não voltar mais na loja, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sensível a prazo, odeio fila. Então eu vou num lugar, demora muito, a minha tendência é não voltar mais lá, né? E pensando, trazendo essa ideia para o setor de eletromédicos, onde normalmente esse equipamento ele é operado por um profissional, por um especialista, então cada um de nós, de vocês, fazer um exercício desse tipo. O que realmente é importante para aquela pessoa dentro do hospital, dentro da clínica, dentro do processo de compra, que tem um poder de decisão de compra. E nesse caso, então, procurar valorizar essa variável. Um exemplo, se quem decide a compra é o médico, funcionário, a característica técnica vai ter um peso muito maior do que o preço, que é uma variável que impacta muito mais o comprador, o dono do estabelecimento. Um exemplo para a gente começar a raciocinar sobre isso. Ok? E a gente vê também a diferença, se é hospital particular e se é hospital público. Porque normalmente o hospital particular, às vezes ele tem uma verba muito maior para adquirir, então o preço aí já não impacta. Então são valores que também a condição econômica vai ditar, né? Exatamente. Isso. Daí a necessidade, né, de um mercado regido pelo cliente. Querer determinada marca, porque ele não vai ter a verba. Então aí também. Exatamente. É Giovana, né? Gênova, desculpa, a Gênova. Então, isso que a Gênova está falando, então nos alerta a necessidade de conhecer as características do cliente, ou melhor, dos clientes. Então nós vamos fazer alguns exercícios hoje ao longo do dia, em que nós vamos definir quem é o cliente e para cada um desses clientes, como a Gênova falou, essas variáveis, elas modificam de importância, né? E aí é um exercício que eu acho sempre muito útil, de analisarmos, trazer à tona questões, aspectos, não que com isso a gente vá obrigatoriamente tomar decisão A ou decisão B, mas pelo menos a gente ter mais conhecimento do que está acontecendo, para que com isso a gente possa então direcionar melhor cada uma dessas decisões. Ok? Então, nós vamos passar agora a um primeiro exercício, onde nós vamos analisar essa questão de valor de uma forma um pouquinho mais abrangente, tá? Que é a atividade, só para acompanhar aí na apostila de vocês, que é a atividade 1.
Então, na atividade 1, nós vamos desenvolver 3 exercícios para procurar identificar o valor percebido pelos seus clientes. No primeiro exercício dessa série, né, atividade 1A, então nós vamos colocar o produto, escolher um produto e 3 clientes para os quais esse produto se destina. E aqui nessa terceira coluna, colocar as principais demandas, ou seja, as expectativas que os clientes têm em relação a esse produto. Aqui nós vamos colocar de uma forma mais genérica. Por exemplo, os custos são muito importantes, as certificações, a disponibilidade do produto e coisas assim. Nesse segundo exercício, que é a atividade 1B, então nós vamos detalhar o que foi feito na atividade anterior, onde nós vamos agora colocar os itens que agregam valor de acordo com o grupo de variáveis a que pertence. Variáveis de custos, como por exemplo, custo de aquisição, preço, custo de manutenção, custo de armazenagem, seguros e coisas do tipo. Aqui prazos, também de uma forma genérica. Prazo de entrega, prazo de manutenção, prazo de validade. Aqui características específicas do produto, por exemplo, consumo de energia, determinadas funcionalidades, confiabilidade, design, facilidade de uso, qualidade e coisas assim. E aqui tudo aquilo que diz a marca, a imagem do produto. Por exemplo, o reconhecimento da marca, uma determinada certificação, como por exemplo a marca CE, a questão ambiental, um produto identificado com o mercado verde. E depois, nesse terceiro grupo de atividade, agora pode passar, é melhor que passem de uma vez. Pois. Tá. Bom, então tudo que nós fizemos nas 2 atividades anteriores, então nós vamos agora usar para um único par, produto-cliente. Por quê? Como foi falado, cada cliente costuma ter dar um peso específico a cada item. Então é interessante que esse exercício seja feito assim, para cada produto e o seu devido cliente, é o que eu chamo de par produto-cliente. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqueles itens definidos na atividade anterior, como, por exemplo, o preço do produto, o prazo de entrega, tempo de manutenção e etc. Tá? E aqui, então, nós vamos, nessa coluna, atribuir a importância que damos para esse item, né? Se ele é um item essencial, se ele é importante, se ele é desejado e relevante, tá? Variando de 0 a 5. Na segunda coluna, coluna B, você vai fazer uma avaliação de qual é o nível atual do seu produto para cada um desses itens, podendo ser muito bom, ruim ou muito ruim. Nessa terceira coluna, então, é o produto da coluna A pela coluna B. E aqui você vai ter um total de pontos. O que fazemos na coluna D? É um fator de correção, onde nós vamos dar peso específico para cada um desses itens. Sendo que a regra é que a soma não pode ultrapassar 100. Então, por exemplo, o preço é importante? É, mas ele é absoluto? Se ele for, o que não é verdade, mas se ele fosse, você colocaria 100 aqui e 0 em todos. Digamos que o preço e a marca sejam igualmente importantes.
Então você colocaria 50 aqui e 0 no outro. E na quinta coluna, a coluna E, então nós vamos fazer a multiplicação da coluna C pela coluna D. E aqui nós teremos o total, é um número, que significa então um valor referente ao, melhor dizendo, um número referente ao valor agregado por esse produto para aquele determinado cliente. Isso é uma avaliação subjetiva, obviamente, né? Mas ele dá uma aproximação bastante boa e é muito interessante fazer o seguinte, fazer uma avaliação comparativa, por exemplo, com o produto do concorrente, né? Fazer a mesma análise para um produto do concorrente ou para o mesmo produto quando o destinatário é um outro tipo de cliente. Uma outra recomendação interessante é pedir para diferentes pessoas da sua empresa fazer esse exercício individualmente. Por exemplo, pessoas da área comercial, pessoas da área de marketing, pessoas da área da produção e analisar as discrepâncias e através da discussão, então, a gente terá um aprofundamento desse aspecto que é tão crucial para o negócio. E seguindo com a proposta do de hoje, agora eu vou falar os princípios do composto de marketing. E a gente está reunido aqui por quê? Porque vocês estão passando por uma mudança, né? O ambiente de vocês está mudando, vocês vão mudar o produto. Então, o composto de marketing pode ser trabalhado dentro dessa ideia, já que o ambiente de vocês está mudando, encarar isso não como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. Vocês estão passando por uma mudança na legislação, porque a lei para vocês continuarem vendendo está sendo alterada, e na sociedade, porque também a sociedade está querendo produtos ambientalmente e socialmente responsáveis. Então, as empresas precisam ser flexíveis de forma a conseguir o equilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado. Vocês têm que estar preparados para mudar ou introduzir os novos produtos, entrar em novos mercados, serem capazes de fazer uma leitura do que os clientes querem, né? E o marketing o ambiente de marketing pode ajudar vocês a fazer isso. Então, tem aqui dois conceitos básicos. O marketing é o quê? Tem por objetivo congregar ações e sondagens de prospecção das necessidades de um grupo social, resultando em novas ações para geração de satisfação dos indivíduos, dos clientes de vocês. Eles vão entender isso como um benefício. Ou então a gente pode entender também que são os processos de criação, comunicação e entrega do valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento que vocês têm com eles, né? Beneficiando tanto a organização quanto todos os atores envolvidos. A tarefa, a gente pode entender então a tarefa de administração do marketing como manter os atuais clientes